vai esperar um pouquinho? Ah, então vamos continuar conversando aqui, né, Tá. Thiago? Da última vez que eu estive aqui com você, que falamos sobre carga imediata, eu falei que eu ia trazer alguns casos para mostrar para o pessoal, que aquele dia eu tinha trazido só um, né? Então, a gente trouxe vários casos para vocês verem como que funciona, dos casos mais simples até os mais complexos, como que a gente consegue resolver isso em 30 horas também. Um paciente, daqui a pouco eles vão colocar a imagem para a gente aqui. Tá. Um paciente, dá um exemplo de um caso mais simples para um caso mais complicado. Por exemplo, hoje de manhã nós fizemos 4 cargas imediatas, que é o quê? 4? 4. A gente fez, na verdade, são dois pacientes que a gente fez em cima e embaixo. Então, nesses casos, foram 2 casos simples que a gente fez tudo sem corte. Então, a gente fez as perfurações, colocou os implantes no mesmo local e já no início, acabou a cirurgia, já começa a fazer a moldagem e amanhã, por volta de umas 4h30 da tarde, vai estar tudo pronto. Então, esse é um caso simples. Esse é um caso simples. Mas a pessoa trocou todos os dentes. Trocou tudo. A gente fez, na verdade, ela usava a dentadura em cima e uma prótese antiga embaixo. E a gente arrumou, tirou alguns dentes e na parte de cima fizemos sem corte. Então, assim, é um caso simples porque é um paciente que tinha osso disponível, era tudo tranquilo, não precisou colocar osso, nada, não tinha muitos dentes para extrair. Os casos mais complexos são os casos que os dentes estão fora de posição, os dentes estão todos tortos, ou ela tem um problema ósseo que a maxila, por exemplo, é muito para frente e a mandíbula para trás, ou vice-versa, que a gente tem que angular os implantes, colocar em posições para compensar esse problema ósseo que ela tem. Então, esse paciente, entendeu? já está pronto o vídeo? Esse paciente que tem um pouquinho de problema mais complicado, às vezes você tem que adiar um pouquinho o implante para tratar alguma coisa, Thiago, para depois fazer o implante com a carga imediata? Via de regra, não. Via de regra, a gente faz tudo num momento só. Por exemplo, se ela tem algum problema periodontal muito tártaro, ou que seria uma sujeirinha ali e tal, a gente faz uma limpeza e no mesmo dia já faz o procedimento. Então, dá para resolver tudo com, assim, como a gente tem uma equipe completa lá, a gente faz todas as outras áreas geralmente ao mesmo tempo. Então, geralmente o paciente chega, a gente faz uma avaliação, passa tudo que precisa ser feito, vê qual dentista que vai fazer cada coisa e a carga imediata geralmente a gente faz logo de início. Faz o procedimento, no dia seguinte, outro já faz a cirurgia. Já está liberado o vídeo agora, né? Vamos ali ver esse vídeo. Esse aí, Thiago? Dá uma olhada. Ó, esse aí, ó, a paciente chegou só com alguns dentes e a mordida estava fora. Você viu que o dente de baixo morde já na gengiva da parte de cima. Removemos todos os dentes, fizemos tanto em cima quanto embaixo. Embaixo ela continuou com a prótese dela, mas fizemos a parte de cima. Você vê como que fica bonito, fica com a posição tudo certinha. Embaixo ela continuou, ela tinha uma prótese manteve. imóvel, ela quis continuar com a dela, ela veio procurou só para fazer a parte de cima. Mas não vai demorar não, a pessoa gosta tanto que volta, né? Mas olha como que muda a posição da mordida dela. Esse é um caso que a gente teve que angular os implantes para trazer ele para o lugar certo para a mordida ficar toda encaixada. E mesmo assim foi rápido, 30 horas, mesmo tendo que angular a mordida, que fantástico. Então, e você olhando, daí olha ali, gente, que legal. Parece que você fez até faceta, né? Então, parece um sorriso bem natural, né? Então, a gente traz o sorriso para o tamanho ideal do rosto dela. Então, a gente não faz só o tamanho da boca, a gente vê a questão da linha média. Já arruma tudo, né, já corrige Thiago? para ficar na posição certa. E acho que tem fotos também, né? Vamos olhar trouxe vários outros casos de antes e depois para vocês terem uma ideia como que é. Olha essa senhora aí, ela tinha alguns dentes em cima, essa parte da frente era uma prótese que ela tinha ali, fixa na parte de cima, e embaixo ela tinha só esses 4 dentinhos. Ali removemos todos os de cima e os de baixo ao mesmo tempo. Colocamos os implantes, já fizemos as próteses. Quando você fala em remoção, isso é uma pergunta pessoal minha, tá? É fácil tirar essa remoção, que nem dela ali, ela tinha que tirar esses todos de cima e de... Quanto tempo? O menor tempo para retirar os dentes, não é, Thiago? Não é. Às vezes, porque assim, se às vezes o dente sai inteiro, aí é tranquilo. Às vezes não sai, às vezes tem que cortar um pedacinho, ele quebra a raiz, tem que entrar lá para achar. Quando não tem extração é muito mais simples do que quando tem. Então, nesse caso, nós estamos num caso que é um pouquinho mais complicado. Só que nesse aí, a posição da mordida dela inicial até que está correta. Então, a gente só teve que colocar os implantes na mesma angulação. Não teve que calcular nada, modificar. Olha como fica lindo, né? Tem mais fotinho aí pra gente ver? Olha esse outro, ó. Ele chegou com todos os dentes quebrados, cariados. Olha como que estava a situação. Aí a gente removeu a parte superior e inferior. Esse já é um caso mais difícil. O que ele falou para você, Thiago? O que acontece que uma pessoa deixa tanto tempo, assim, o sentimento, vamos perguntar, ali todo cariado, e qual o sentimento quando ele chega ali, que levou ele realmente a criar essa coragem, e quando ele se viu com aquele sorriso lindo? Então, a pessoa geralmente não acredita, né? Ela chega numa situação, que assim, para chegar numa situação como essa, demorou muito tempo, né? E ela não se cuidou, e talvez não tinha
condição, talvez, não sei como Até foi a queria, história e dela. às vezes não podia. Aí, no momento que ele conseguiu ter condição de resolver, ele nos procurou e a gente falou assim, ó, não tem mais salvação para esses dentes, temos que tirar e fazer um protocolo, no caso. Como deu o travamento logo de início, no dia seguinte a gente já fez a prótese e ficou nessa situação. Então, assim, fica muito legal. Qual que é o né? sentimento dessa pessoa que ela se olha no espelho? Então, as pessoas já se emocionam com a gente no final. Teve até uma outra senhora que no dia que ela estava instalando, estava fazendo uma prótese da minha mãe. E aí as duas se encontraram lá, daí ela começou a chorar e abraçou minha mãe, falou, não acredito que fez tudo isso aí. Então, assim... É gostoso, né? Muda muito, né? A pessoa fica muito feliz porque muda toda a autoestima dela. Vamos por outra fotinha? É um sentimento assim, o meu trabalho eu estou fazendo Sim, valer, certeza, né? Eu estou mudando a vida certeza. de uma outra pessoa, né, Thiago? Com certeza. Isso é muito legal. E esse aí também, Olha esse outro, ele tinha só esses 3 dentinhos embaixo e a parte de cima, esse caso já é um caso mais difícil um pouco. A parte de cima, ele tinha, você vê que a gengiva dele é bem fininha, meio molinha. Aquele vermelho ali já é a gengiva, ela estava machucada? Não estava machucada, ela estava, se você ver, ela tem parece que tem um gordinho assim em volta da gengiva. Isso é o que sobrou de osso, não tinha mais nada de osso para cima. Aí a gente fez a cirurgia, teve que abrir, né, fazer a cirurgia normal. Você olhar a primeira foto da esquerda, você vê que tem uma depressão logo acima da gengiva. Então perdeu muito osso, porque ficou muito tempo usando dentadura. A gente teve que remover os dentes de baixo, né, que já não tinha mais salvação. Você vê que tinha tártaro ali, mas a gente removeu também. Mas olha o sorriso como ficou. E já no outro dia fica assim. Então, esse também, a hora que se olhou... Exatamente. Via de regra é assim. Todo mundo chega... Para chegar a ponto de ter que fazer uma carga imediata, um protocolo, que é o nome dessa prótese, é porque a situação já está bem desfavorável. E a pessoa já está acostumada com aquela situação desfavorável do caso dela. Tem que sair da zona de conforto. Aí quando ela faz o processo que ela olha, ela nem acredita. Ela acha que não fala assim, não pode ser que seja a mesma coisa. Então, vários casos se emocionam, choram. Tem que escrever depois. um livro contando as histórias, hein? Vamos ver uma foto, deve ter muita história boa para você contar, hein, Pois Thiago? é. Olha esse outro caso aí também, ó. Essa é uma senhora que chegou só com esses dentinhos da frente, não tinha osso nenhum atrás, e na parte de baixo zero de osso, na frente, na parte de cima tinha até que é razoável. Mesmo processo, remove-se os dentes, coloca os implantes em cima e embaixo e faz a carga imediata. Tiago, é engraçado que como a gente está sempre cuidando, a gente não consegue imaginar que algumas pessoas podem chegar nessa situação e convivem com isso um bom tempo, né? Sim. Acaba se acostumando, né? E depois quando vê que podia ter... Que tem solução, né? Tem solução, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma senhora semana passada, que ela tem 77 anos e ela removeu todos os dentes quando ela tinha 13. O pai dela falou assim, ó, vai lá, não quero ficar cuidando dos seus dentes, que ela tinha dor e tal. Foi lá, arrancou todos os dentes, ficou sem. E aí ela veio agora para ver o que dá para fazer. Eu falei, ó, dá para fazer esse processo de carga imediata da mesma forma, ela não tem dente nenhum, tanto em cima quanto embaixo, coloca os implantes, se der o travamento, que é aquele que a gente já conversou, a gente já faz a prótese no dia seguinte e vamos fazer semana que vem. Então, assim, você falou da pessoa ter um tempo sem o dente. Essa senhora tinha 64 anos sem dentes. Então, a pessoa já está mais adaptada a não ter do que ter. Quando tem, a pessoa não... Teve uma senhora que falou para mim assim, falou, olha, meu sonho era comer amendoim. E aí, depois que você fez isso aí, agora eu consigo comer amendoim, que eu não sei, coisa que a gente nunca pensa, né? E é isso que eu falo, gente. Vocês viram como são coisas pequenas? A gente come, eu adoro comer amendoim, porque amendoim pode durante o intervalo. E a gente come amendoim direto, e a gente nem dá valor. Olha para uma pessoa a vontade que ela tinha. E é muito legal, porque com o seu trabalho, você consegue resgatar a autoestima das pessoas, trazer alegria, trazer qualidade de vida, né, Thiago? Quando veio essa questão que é possível se colocar a prótese logo na sequência do implante, deu um boom na implantodontia que mudou tudo. Então, hoje, coisa que a gente faria, faz o implante, espera 6 meses para depois colocar o dente, a maioria dos casos a gente faz com carga imediata, que é muito mais tranquilo. Então, a pessoa já passou muito tempo. Quando ela resolve cuidar, não vai ficar mais outro tempo cuidando. Já de um dia para o outro está tudo pronto. Queria te agradecer, mas antes de ir embora, deixa eu fazer uma pergunta para você que está me pegando, não tem nada a ver com implante, mas você é dentista. Tira uma dúvida para mim. A escova de dente da pessoa que tem Covid, depois que ela pegou Covid, ela tem que jogar fora aquela escova e trocar, não tem? Você já tá assim, vocês têm algum estudo, alguma coisa da escova de dente? O que se tem que fazer? Se a gente for pensar que o vírus ele está em toda a via aérea, a escova de dente era um foco de ficar ali, né? Como não se sabe exatamente se tem a recorrência, a pessoa se recontaminar, ainda não está claro isso. Então, se o vírus ficou na escova e você só que usa a sua escova, talvez não tenha tanto problema, porque você já está imune, que o seu IgG já está... Mas é bom trocar, né, Thiago? Mas assim, como é um valor agregado muito barato, não justifica você arriscar, né? Já que ninguém a escova de dente, cada um só usa a sua mesmo, mas de qualquer maneira é sempre bom trocar, né? Assim, mesmo que ela tá novinha, pegou Covid, só você usou, troque a sua escova de dente, né? Se fosse uma coisa que era um carro, vou trocar o carro porque eu usei, não, mas a escova de dente é baratinha, joga fora. Para não correr o risco, ninguém sabe, melhor não correr o risco. Né? Obrigada.
Obrigada, viu, Obrigado a você, Thiago? Rose. Gente, vamos ver agora uma dica. Eu vou até falar pro Thiago ficar aqui, ó, porque você gosta de sorvete? Eu tive sorveteria a vida inteira. Sério? Meu pai teve quando eu era pequeno. Então